Nós já sabemos que somos as escolhidas de Deus para frutificar. Esse é o tema da nossa conferência. Agora vamos para a ministração da Palavra do Senhor. Temos a alegria de receber uma mulher escolhida por Deus, casada com o pastor Robert Tavares e mãe da pequena Risa Beatriz. Vive de forma ativa o Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Congrega na Assembleia de Deus Belém e esteve conosco na edição passada da Conferência Escolhidas. E hoje temos a honra em receber novamente missionária Sandra Tavares. Enquanto você procura, eu quero externar a Deus a minha gratidão pelo convite da pastora Rose, né? Deus é bom. É um prazer estar com vocês, a Igreja Assembleia de Deus Chama de Fogo. A minha oração é que o Senhor os conserve, os abençoe, nunca deixe faltar o óleo sobre a cabeça e sempre mantenha as suas vestes brancas. Que o Senhor venha nos abençoar. Abre o seu coração. E eu confesso que eu não esperava essa chamada, né? Daí eu ia perguntar para ela, ninguém vai me anunciar. Ninguém vai me chamar, achei muito bonito. Parabéns, a igreja está melhor do que o ano que eu vim. E a tendência é essa, só melhorar. Amém? Eu estou me sentindo numa igreja de elite, olha. Jesus é bom. João capítulo 15, versículo 5 em diante. Você que achou, diga amém. Amém. A pastora disse que vai até meia-noite, amém? João capítulo 15, versículo 5 em diante diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E você se assente glorificando o nome do Senhor. Deus, nesse momento, ser conosco, Pai, assim como Tu está desde o início, que projetaram e citaram, Senhor, esta conferência. Repreende todo o embaraço, toda a horta espiritual das trevas, repreende todo o coração endurecido, tudo aquilo que o diabo tem tramado e a resistência do nosso corpo biológico e pode interferir no Teu agir. Fica conosco, Senhor, é o que nós Te pedimos e por fé Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema da conferência é Escolhidas para Frutificar. E o tempo em que estamos vivendo é um tempo muito difícil de gerarmos, porque o ambiente que nos cerca nos esteriliza. Mas Jesus vem nos relatar em João 15 sobre a videira verdadeira. E ele traz um apontamento que essa videira verdadeira é Ele, porque ele já havia plantado uma videira. Em Jeremias capítulo 2, versículo 21, ele vai dizer que essa videira era uma videira totalmente particular, oriunda de uma semente pura. Era uma videira plantada com um toque totalmente especial. Imagina Deus plantando essas sementes e dizendo: eu tenho uma certeza que ela dará bons frutos. Eu tenho certeza que ela viverá coisas grandes e finas. E eu quero dizer para você, abrindo um parêntese já na introdução, de que o Senhor nos plantou. E Ele nos plantou de uma forma oriunda de uma semente pura, totalmente digna, imaculada, sem nenhuma consequência, sem nenhuma interrupção que formasse a nossa figueira em uma videira infrutífera. Ele olhou para mim, para você e disse: eu vou plantar ela na chama de fogo, porque eu sei que ela crescerá e será frutífera. Só que a Bíblia vai nos dizer que ele planta e depois de plantar ele vai visitar aquilo que ele plantou. E quando ele chega, ele começa a perceber que a figueira que ele mesmo plantou entregou para ele uvas bravas. Imagina a decepção que Cristo teve. Inverteu, posso dizer assim, ele investiu em um grande projeto, em um grande plano,
E aquilo que ele esperava colher e receber dessa figueira não saiu como ele imaginava. É exatamente assim quando o Senhor nos planta em determinados lugares, sabendo que nós temos potencialização para dar bons frutos, e nós entregamos para o Senhor um coração amargurado, uma vida infrutífera, com frutos bravos, e o Senhor está dizendo: eu não quero e não desejo me decepcionar com essa geração de mulheres. E o texto vai dizer em João 15 que ele vai olhar para a videira e ele vai chamar a atenção dos seus discípulos, dentre eles os judeus, e ele vai dizer: olhem para mim, que eu sou a videira verdadeira. E muito antes disso, Jesus sempre trata que eu sou o pão da vida, eu sou o grande, eu sou o Deus poderoso, eu sou a água, eu sou o pão, eu sou o fogo. E agora ele está dizendo mais uma vez: eu sou a videira verdadeira. Era Jesus tirando o olho do povo da videira que não deu certo em Israel e trazendo para si a visão do seu povo, porque nós somos tendenciosos a olhar para aquilo que não deu certo e dizer: Senhor, mas ele era pastor e falhou, mas ela era pastor e falhou, o irmão orava, jejuava, cantava, pregava, exortava a igreja, mas caiu. Por que de mim o Senhor quer exigir isso? E aí Jesus se torna um exemplo particular das nossas videiras, dizendo: ei, olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé, porque se nós olharmos para o outro, nós caímos; se nós olharmos para a circunstância, nós falhamos; e se nós olharmos para nós mesmos, nós somos tendenciosos a errar também. Então, diante do mundo que vivemos hoje, eu te convido a olhar para o autor e consumador da tua fé. Eu te convido a olhar para a videira verdadeira, aquele que te plantou e te regou, e continua fazendo isso. Jesus traz essa alegoria da videira porque era uma forma de tocar o coração daquele povo, trazendo memórias afetivas, para que eles pudessem criar uma esperança no seu coração daquilo que eles viveram e daquilo que está por vir sobre a vida deles, aquilo que eles podem viver no futuro. Não se contentar somente com o passado. Só que Jesus está dizendo para eles: olha, a videira que eu plantei não deu certo porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E a nossa vida é como essa figueira, que a gente é plantado puro, santo, limpo, mas no caminhar do nosso crescimento a gente vai se envolvendo com coisas que não fazem parte da videira de Cristo, que não fazem parte da presença do Senhor. Damos o nome de fofoca, porfia, vaidade, rivalidade, egoísmo, e aí Deus está dizendo: isso não pode fazer parte da videira que eu plantei. Jesus vai começar a trazer um fator importante dentro desse texto. Porque quando ele vai trazer a história da videira de Israel, nós temos a importante lição de que ele é o agricultor. E o agricultor é aquele que verifica se a videira está crescendo bem, se ela é boa, se os frutos dela são aprazíveis e comíveis. E ele vai chegar e vai verificar que a figueira que ele plantou não está sendo como ele esperava, ou seja, está dando frutos inúteis, está dando frutos que não são comestíveis, que não fazem bem para ninguém. E ele vai começar a nos ensinar uma lição, que o Senhor nosso Deus, ele é o agricultor da nossa vida, não somente para nos cuidar, nos plantar e nos regar, mas ele é um agricultor que nos observa diariamente. A Bíblia vai dizer isso em conexão com a carta de Apocalipse, onde ele visita as 7 igrejas, e ao visitar ele vai exclamar dizendo: eis que conheço as tuas obras. E uma das igrejas ele desce mais a fundo dizendo: eu conheço as tuas obras e elas não são boas, elas não são aprazíveis. Quem dirá o Senhor nos olhando neste culto dizendo: eu conheço a irmã Maria e sei o que ela faz, eu conheço a irmã Joana e sei o que ela faz. A primeira lição que Deus nos traz nessa noite é: cuidado, porque há um Deus que te observa, há um Deus que te sonda, há um Deus que nada foge do controle dele. Prova disso em Salmos 139, que ele vai dizer: Senhor, para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subo aos céus, lá tu estás, e se eu desço no mais profundo do mar, tu também estás. É Deus nos dizendo que não existe lugar mais obscuro ou mais longínquo que podemos nos esconder da presença dele.
Ele verifica quem é e quem não é. Ele verifica quem é bom e quem não é. Ele verifica se os nossos frutos e as intenções ao darmos frutos, elas são para louvar o nome dele, porque ele diz que os nossos frutos são para a glorificação do nome do nosso Pai. Existem muitos irmãos dentre nós, não que haja nessa noite, mas de uma forma geral, que eles vão arrumar a igreja para que o pastor veja, eles vão dar oferta para que o pastor saiba que ele é o dizimista que oferta mais, ele vai cantar e vai pregar, não porque ele quer edificar a igreja salvar almas, mas porque ele quer mostrar que ele tem uma boa oratória, que ela tem uma boa afinação. Só que deixa eu te lembrar algo que você sabe, mas que o dia a dia nos faz esquecer, que há um Deus que conhece intimamente as intenções do nosso coração. Não é somente gerar frutos, mas é gerar para a glória dele, é gerar para o louvor dele. Tem gente gerando para ganhar coisas secundárias, tem gente servindo e abrindo igreja porque quer ter ganhos secundários. O evangelho não é para você ter ganho secundário, ganha casa, ganha carro, mudar de roupa, andar no luxo, vestir, ter ouro na sua casa, não. Reparou que existe uma febre de gente que antigamente não tinha nada e de repente cria um CNPJ, abre uma igreja e começa a se vestir bem, começa a ter um carro, não julgando. Mas tem muita gente abrindo igreja com a intenção de um ganho financeiro secundário. E Deus não nos chamou para trabalharmos no reino, para colocarmos em primeira mão os nossos anseios e desejos pessoais. O reino de Deus é conquistado por esforço e os nossos trabalhos ao Senhor têm que ser para a glória dele e não para a glória do nosso nome. Sirva, faça, cresça, exerça, mas para a glória do nome do Senhor. E o texto também vai nos dizer que não somente ele verifica se essa figueira está produzindo bons frutos e se ela é boa, mas ele também a conhece intimamente. E ele não se deixa enganar por folhas. Ele não se deixa enganar por aparência. Lembra que ele está passando com os discípulos, ele está olhando e está vendo uma figueira robusta, bonita, grande, vistosa. E ele vai dizer assim, olha como Jesus é inteligente. Ele diz, eu quero comer dela. Só que ele chega e ele não encontra fruto nenhum. Mas Jesus já sabia que ela não tinha fruto. Porque existem pessoas que nós só sabemos que elas geram frutos quando nós nos aproximamos intimamente delas. Porque a intimidade, ou ela nos afasta, ou ela nos aproxima. Jesus está dizendo, eu estou com fome, e eu preciso comer. Tem uma figueira do nosso lado, mas não tem fruto nela. Ou seja, alguém que passava ali dizia, uma ótima figueira, é uma árvore boa, tem bons frutos, ela ora, ela prega, ela canta, ele ensina, tem aparência de crente, tem fala de crente, tem comportamento de crente. Só que Deus está dizendo, dos meus olhos, como chamas de fogo, eu sei quem ela é. Sinal disso é quando aquela mulher sírio-fenícia, que não é judia, ela chega clamando e dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela mulher está clamando ao Senhor para que ele vá libertar a filha dela que está miseravelmente endemoniada. Quando ela clama, ela está usando uma expressão que não é dita dos sírio-fenícios, mas ela está se apropriando de uma exclamação dos judeus dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ela queria com isso? Ela queria chamar a atenção de Jesus para ela. Só que Jesus sabia quem ela era, Jesus sabia a origem dela, Jesus sabia de onde ela vinha. E os discípulos, vendo ela clamar, diziam, Senhor, abençoa logo ela, entrega o que ela quer, para ela nos deixar ir, para ela te deixar em paz. Ou seja, a igreja pode se vestir como crente, pode falar como crente, só que Deus sabe que tu ainda é um babilônico, só que Deus sabe que tu ainda é um descrente, desconvertido. Não adianta chegar na presença do Senhor dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque ele te conhece. No culto canta bonito, no culto adora, que parece que ele fez uma performance tão bonita que ele diz, Senhor, eu quero adorar que nem o irmão.
Deus, porque eu não consigo chegar no culto, levantar as mãos, abrir o braço, dançar para ti, eu queria tanto adorar como irmão, só que Deus está dizendo, te acalma, porque aquilo que Ele faz na frente dos homens, Ele não faz no oculto diante da minha presença. Há um Deus que nos verifica e há um Deus que nos conhece intimamente e Ele não se deixa enganar. Então, se houver algum crente nessa noite aqui dizendo, Senhor, eu vim com roupa de crente, eu estou lendo a Bíblia, a minha Bíblia ainda tem uma Bíblia aberta bem na minha sala, no Salmo 91 Deus está dizendo, cuidado, te converte, porque o Senhor ninguém engana. E ele vai descer um pouquinho mais e ele vai dizer, eu sou a videira, vós as varas. E lembra que ele vai dizer que não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então, o tema vai começar dizendo, escolhidas para frutificar. E ele vai dizer assim, eu vos escolhi. Nós não nascemos com uma predisposição biológica para crer em Jesus, para aceitar a Jesus, ou para escolher a Jesus. Pelo contrário, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós não estaríamos aqui se fosse por livre e espontânea vontade de olharmos para um dia e dizer, Jesus, eu te escolho. Mas Ele está dizendo, eu te escolhi. Lembra de Jeremias 18, que ele vai dizer que nós somos um vaso na mão do oleiro. E antes mesmo de nos tornarmos um vaso, aonde é que o oleiro vai buscar o material para fabricar o vaso? Ele vai em um lugar hostil, em um lugar totalmente desprezível, e ele tira o barro, um barro totalmente sujo, impuro, e a gente já começa a entender que não foi Jeremias que escolheu a ele, mas o Senhor que o escolheu. Tu estavas no lamaçal do pecado, vivendo uma vida miserável, uma vida de pecado, roubava, matava, se prostituía, sei lá o que você praticava igualmente a mim, só que Deus está dizendo, quando tu menos esperou, eu entrei na tua história, te tirei daquele lamaçal, eu te purifiquei e eu já tinha um projeto para a tua vida. E quando a gente olha para Jeremias 18, a gente acha bonitinho, porque o Senhor fez o vaso e aquele vaso quebrou, só que a origem do barro não é uma origem que a gente desejaria ver. E ele vai dizer, eu vos tirei das trevas para a minha maravilhosa luz. O Senhor não tirou nem você nem a mim de um lugar totalmente iluminado, bonitinho, cheirosinho, santinho. Jesus nos pegou dos nossos piores lugares, de uma cidade totalmente idólatra, de um bairro periférico, de uma família desestruturada, disfuncional, desorganizada. E Ele está dizendo, eu vim aqui te tirar do meio dessa casa, dessa família, que ninguém me adora, que ninguém respeita ninguém, para te constituir profeta, Jesus, para te constituir uma pastora, um pastor, um pregador, uma pregadora, um cantor, um servo meu. Porque para fazer um vaso, era vasos específicos, ou seja, o oleiro tinha que verificar um projeto primeiro, executar um projeto primeiro, para a partir do projeto escolher o barro. É porque todos nós já fomos projetados pelo Senhor nosso Deus. Todos nós já temos um plano descrito para as nossas vidas. Senhor, todos os meus dias estão escritos no teu livro. Nós não fomos criados para morrermos ainda jovens, adolescentes, ainda na fase de adulto jovem, mas nós fomos criados para o Senhor, para vivermos a plenitude do propósito dele nessa terra. E o texto vai começar dizendo, eu vos escolhi. Não fomos nós. Imagina alguém olhar para mim, para você e dizer, eu vou escolher a Sandra. Só que quando a gente olha para nós mesmos, vai me escolher, Senhor, que eu falo alto, acho graça de coisas sérias. Senhor, tu vai me escolher. Logo eu cheia de defeito, de marcas. Logo eu que não gosto, Senhor, de fazer certas coisas. Deus está dizendo, é tu que eu vou escolher. É tu que eu quero.
É tu que eu escolhi antes mesmo de me escolher. Imagina para uma criança desde os 7 anos ouvindo: o Senhor te constituiu profeta no ventre da tua mãe. E eram revelações consecutivas dizendo: o Senhor te escolheu para pregar, o Senhor te chamou para pregar, o Senhor te escolheu para as nações. E tu olhando para ti dizendo: Senhor, mas eu não tenho capacidade para ser o que tu preparou para mim. Deus está dizendo: tu não precisa achar nada, não precisa palpitar em nada, porque de onde tu veio foi o local de onde o Senhor te escolheu. Isso é bonito, bonito e emocionante, porque Jesus não esperou a gente sair do lugar em que a gente estava. Pelo contrário, Ele começou no lugar onde a gente estava. Isso me faz lembrar da mulher samaritana, que Jesus não começou a obra na vida dela enquanto ela estava na casa dela. Jesus começou a obra na vida dela no lugar exatamente onde ela estava. E aonde ela estava? Na fonte de Jacó, bem perto de um poço, no lugar onde ela mais sentia vergonha de ir na presença dos homens. Deus está dizendo: ei, minha filha, ei, mulher, eu não espero tu sair do lugar onde tu estás para me começar a boa obra na tua vida, mas eu vou começar aonde tu estás. E tem mulheres aqui que estão em ambientes hostis, que estão procrastinando, que não estão aceitando a promessa, e Deus está dizendo: não precisa tu olhar para mim e dizer: Senhor, quando eu mudar de casa, quando eu mudar de lugar, quando eu fazer certos planos acontecerem, o Senhor pode contar comigo. Ei, deixa eu te dar uma triste notícia: Deus não vai fazer de acordo com tua agenda e calendário. Ele vai te chamar e te escolher hoje. Todas as quartas-feiras o Senhor vai te lembrar que Ele está te escolhendo. Aí o texto vai dizer: as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O que me chama a atenção é que o fator principal aqui não é que nós venhamos dar frutos, mas é a partir da nossa permanência nele. Jesus sempre traz uma visão mística de o pastor e a ovelha, a igreja, ele é o cabeça e a igreja o corpo. E agora ele está dizendo que ele é o agricultor e nós somos os ramos. Essa relação mística do Senhor com a sua igreja é uma relação fundamental para que nós entendamos que nós não nutrimos a nós mesmos. O agricultor é aquele que verifica, é aquele que conhece, é aquele que cuida. É aquele que está dizendo: eu sou Deus, que enquanto tu estás crescendo, gerando, eu estou cuidando da tua vida. Isso aqui é velho para a gente que é crente velho, porque nós sabemos que quando nós oramos por alguém, o Senhor cuida da nossa casa. Que quando nós trabalhamos na obra do Senhor, Ele peleja pela nossa casa. O crente que chega no culto e ele começa a cultuar, ele começa a se preocupar com aquilo que ele deixou, ele precisa se aproximar mais de Jesus, porque enquanto tu adora aqui, o Senhor visita a tua casa lá. Enquanto tu cultua aqui, o Senhor visita o teu filho de longe, o teu filho de perto, o teu marido que trabalha perto, o teu marido que viaja para trabalhar. Enquanto nós estamos aqui, o agricultor está cuidando. Outro fator é que nós somos os ramos. E o ramo por si mesmo não pode nutrir-se. Ah, mas irmã Sandra, eu não me nutro quando eu leio a Bíblia, quando eu oro e quando eu jejuo. Se nutre, mas não é uma nutrição vital. A nossa estrutura permanece de pé quando nós estamos ligados à videira verdadeira. Lembra um exemplo prático que quando se muda o pastor, a metade da igreja vai com ele? Porque existem pessoas que não estão firmadas no Cristo, mas elas estão enraizadas numa presença humana, dizendo: se ele sair, eu saio junto. Se ela não vier, eu não venho. Mano, eu só vou para o culto se tu for. Mulher, tu não vai, eu não vou, mas eu também não vou. Tu não é crente capenga de estar se pendurando no irmão, tu é plantado e firmado no Senhor. Ah, mas a irmã não veio, ela não veio, mas vem. Ah, mas a irmã não está gerando nada, gera. Ah, mas a irmã não quer fazer, faz. Ele está
está dizendo: os ramos por si mesmos não podem se nutrir, mas o ramo que estiver ligado em mim, esse ramo será viçoso, dará frutos, terá vida. O crente que não está ligado no Senhor, ele corta e lança fora. O fator principal para nós gerarmos é estarmos ligados no Senhor. Intrinsecamente. Porque ao estarmos ligados no Senhor, as nossas emoções, os nossos sonhos, os nossos projetos, eles serão consequentemente bons. Irmão, não tem, ouça, como um crente está ligado na videira e produzir uvas bravas. Ah, mas eu sou crente, irmã Sandra, mas eu sou crente e eu ainda brigo. Eu sou crente, mas eu ainda jogo. Eu sou crente, mas eu ainda gosto de fazer certas coisas. Então te converte de novo. Porque o crente que está ligado na videira, os frutos que ele carrega são frutos para a glória do nome do Senhor. Fruto do Espírito. O crente que vive amargurado, vive cheio de ódio, é o crente que não está ligado na videira. Porque vai dizer: o fruto do Espírito é amor, é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Só que às vezes a gente está tão fascinado com os sinais que a gente dobra o nosso joelho e está dizendo: Senhor, me usa na revelação. Senhor, me usa para expulsar o demônio. Senhor, me usa para colocar a mão e aquele jovem ser batizado no Espírito. E Deus está dizendo: mulher, ora para te falar menos do teu marido. Ora para te falar menos daquela vizinha. Ora para me te dar domínio próprio. Peça o fruto do Espírito para o Senhor. Porque tudo aquilo que geramos é para a glória dele. Imagine gerarmos alguma coisa. Quando nós, que somos pastoreados, quando a gente vai pregar na igreja de alguém, quando a gente estava pastoreando, o Marituba dizia: olha, vocês têm que pregar bem. Porque quando vocês forem pregar na igreja de alguém, a pessoa vai dizer: olha, é a ovelha lá do pastor Robes. Então imagina você chegar numa igreja, em um local, onde a pastora Rose e o pastor não estiver, começar a fazer besteiras, e alguém dizer: olha, é a ovelha da pastora Rose. Quem é que carrega a culpa e a consequência? É o pastor, é a pastora. Exatamente assim acontece com o Senhor, para te entender. Quando nós nos dizemos que somos crentes, cristão, convertido, quando nós chegamos em certos ambientes e não nos comportamos como crente, não agimos como crente, não falamos como crente, a primeira coisa que as pessoas vão dizer: olha, ele é da igreja. A culpa não cai sobre nós, a culpa cai no Senhor. E alguém diz: mas para mim ser crente como ela? Mas para mim ser crente como ele? Mas em nome de Jesus, os nossos frutos esse ano não serão de vergonha, não serão de decepção, mas serão para o louvor do nome do Senhor. Que aonde você chegar, alguém vai dizer: ela é crente mesmo, ele é convertido mesmo, ela é lá da igreja da pastora Rosa, ela é serva de Deus. Ele cuida. Alguns estudiosos vão dizer que antes de chegar no capítulo 6, o cortar não significa somente cortar, mas levantar. Porque nenhum agricultor corta e lança fora uma videira que está frutificando em época de colheita. E nós achamos algo bem interessante nesse texto, que ele fala 3 palavras: levantar, limpar e podar. O primeiro aspecto que ele traz é limpar e podar anteriormente ao corte, mas no sentido de levantar. Porque existe muita gente boa no nosso meio para gerar bons frutos, mas que por alguma tempestade e consequência da vida estão caídos. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que hoje à noite, que Ele vai te levantar, Ele vai te limpar e Ele vai te podar. E esse levantar é
é que anteriormente, quando os ramos estavam crescendo e viçosos, eles começavam a se... Você já viu uma árvore que está com bem fruto, como os galhos que estão vindo novos, eles começam a crescer perto da terra. E imagina só uma videira com os ramos, onde ela está robusta, e aquela árvore está começando, ao invés de ir verticalmente, ela está indo inferiormente. A chuva vem, o sol vem, a poeira vem, as pessoas que passam pisam, a chuva que vem cria uma lamazinha e suja aquele ramo. E aí o agricultor vai lá, se abaixa, pega esse ramo que está caído, ele levanta e ele amarra em outros ramos que estão superiores verticalmente. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Quando nós estamos rumo ao chão, caídos, sujos, Ele vem, nos limpa, nos polda e nos amarra a alguém que está orando, que está adorando, que está cantando, que está servindo. É por isso que muitas das vezes no meio da nossa caminhada cristã, quando nós estamos caindo, desanimados, o Senhor sempre vai nos amarrar a alguém que esteja mais forte do que a mim e a você. E isso era motivo para você glorificar o Senhor, porque enquanto você está caindo, o Senhor não te deixa sozinho, o Senhor não te lança fora, o Senhor não te corta fora, mas Ele primeiro te levanta, te limpa e te polda. Esse é um primeiro aspecto, porque primeiramente Ele não vai te cortar e te lançar fora. Mas no segundo estágio, se não houver mudança, se não houver arrependimento, se não houver bom senso, Ele te corta e lança fora. Crente que não frutifica, ele vira fumaça. Porque o Senhor nos chamou para gerar. O Senhor nos chamou para termos obras. Não que as nossas obras nos levarão ao céu, mas nós levaremos as nossas obras para o céu. Que crentes somos nós que em pleno avivamento da igreja, em plena volta de Cristo se aproximando, nós estarmos de braços cruzados como se nada tivesse acontecendo? Alguém precisa ouvir as boas novas, alguém precisa receber uma oração, alguém precisa vir limpar a igreja. Irmãos, é algo totalmente revoltante, porque ninguém mais quer vir limpar a igreja voluntariamente, ninguém quer mais ser porteiro da igreja. Tem gente que até quer servir, mas ele só quer servir se for o líder, se for o dirigente, se for alguém maior. Deus está dizendo, meu irmão, eu preciso de trabalhadores para servirem a água, para limpar os banheiros, para abrir a igreja. Eu preciso de trabalhadores voluntários. Nós precisamos gerar. Mas há uma geração sendo movida pelo capitalismo que ele só gera vaidade, só gera desejos efêmeros, só gera os seus próprios sonhos egocêntricos. E Deus está chamando uma geração de mulheres que venham alinhar os seus sonhos, os seus anseios, a sua vida de acordo com a palavra do Senhor, assim como uma mulher da Bíblia era Dorcas. Quando nós olhamos para Dorcas, no lugar onde ela estava, ninguém conhecia ela porque ela tinha dinheiro, porque ela orava, pregava, repreendendo de demônios, curava os enfermos, ou ela revelava a ninguém. As pessoas conheciam ela porque ela tinha boas obras. E quem tem boas obras não precisa dizer que tem, porque quem fala que tem boas obras é porque não é, não tem, não possui. Quem ora não precisa dizer que ora. Quem canta não precisa dizer que canta. Quem jejua não precisa dizer que jejua. Porque ele vai dizer, olha, quando jejuais. Não me aparece aqui com essa cara pálida. Não me aparece no aniversário de ninguém dizendo, ai, eu não vou comer que eu estou jejuando. Fica na tua casa, tranca o teu quarto. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e dizer, como é que eu estou sendo conhecida na igreja que eu me congrego, no lugar onde eu moro, no lugar que eu trabalho, no lugar que eu estudo? Tem boas obras? Tem bons frutos? Porque aqui ele trata de crentes que têm frutos, muitos frutos, poucos frutos e nenhum fruto. Que nós não sejamos mulheres hortis, mulheres que só pensam em coisas
da terra. Muitas vezes é muito sério isso. Muitas vezes nós, como mulheres, falam com as mulheres, em época de festa, de conferência, a gente se preocupa muito com o sapato que a gente vai usar, com a roupa que a gente vai vestir, se vai ser mais bonito que a roupa da irmã. Só que Deus está dizendo, se preocupa mais com as tuas armaduras espirituais. Se preocupa mais se você na conferência vai chegar sozinho ou vai chegar com mais 5 dizendo, pastora, eu convidei a fulana, a ciclana, a beltrana e eu não vim sozinha. Talvez nessa quarta-feira você pode até ter chegado sozinha, mas quarta-feira que vem, que você chegue com uma caravana de mulheres dizendo, pastora, pode alugar cadeiras que está chegando mais gente, pode juntar mais essas cadeiras, porque não vai ter espaço para a mulher ficar aqui. Que nós possamos nos preocupar com aquilo que estamos gerando. E eu entendo que todas nós fomos chamadas pelo Senhor, com chamadas específicas e com respostas individuais. Eu não posso pregar no teu lugar. Eu não posso adorar no teu lugar. Eu não posso cantar no teu lugar. Eu não posso vir limpar a igreja no teu lugar. Eu não posso responder pela tua chamada. Todos nós fomos chamados para gerar, para frutificar. É um convite, é uma escolha de forma geral, mas com uma resposta pessoal. Só vai gerar quem responder por si. Só vai gerar quem toma posse de que o Senhor abençoa a tua vida, o teu útero espiritual, para gerar almas, para gerar boas obras, para ganhar pessoas, para ganhar nações, para ganhar estado. E ele vai dizer, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os que colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Os frutos geram uma recompensa na oração. Já viu aquela pessoa que quando ela ora, Senhor, me dá um carro, porque se o Senhor me der um carro, eu vou dar carona para os irmãos. E aí Deus decide dar o carro. O que é que o irmão faz quando ele tem um carro? Irmão, a gasolina está muito cara. Irmão, eu não entendo esse pessoal que tem carro e diz, mas Marituba é muito longe. Irmão, Marituba é bem aqui para quem tem carro. É longe para quem vai andando. É longe para quem pega ônibus, chega a me dar uma coisa assim, uma agonia. Mas eu não vou na tua igreja que é longe. Mas eu não vou nesse culto ali que é longe. Irmão, Cidade Nova é bem pertinho. Para quem tem carro. Agora, se tu viesse andando, ainda diria, é longe. Bem distante da tua casa. Ainda mais vim de ônibus. Ônibus lotado, gente bem cheirosa. Né? Aí Deus está dizendo, eu vou te dar um carro esse ano, mas tu vai carregar um monte de mulher nele. Eu vou te dar uma casa, mas tu não vai dizer que tu não tá quando for e bater lá e tu fizer silêncio. Eu vou te dar, Senhor, me dá uma casa grande. Mas tu quer uma casa grande para quê? Senhor, eu quero uma casa grande para hospedar teus profetas quando chegarem. Eu quero uma casa grande para receber as irmãs, para fazer um culto doméstico, para fazer uma tarde de louvor. Senhor, me dá dinheiro, eu quero dinheiro. Senhor, está dizendo, tu quer dinheiro para quê? Não, Senhor, para me fazer micropigmentação. Não. Senhor, me dá dinheiro que quando a pastora lançar um desafio de quem vai dar cadeira, quem vai comprar o microfone, quem vai dar as cestas básicas, eu quero ser a primeira a dar 20 cesta básica, 100 cesta básica, que quando o irmão não tiver dinheiro para comprar o remédio dele, eu possa lá dizer, toma varão, o Senhor mandou te abençoar, compra o teu remédio, vai, paga o retiro dos jovens, paga a rifa, paga o sorteio, compra a camisa para quem não tem dinheiro para comprar, porque tem gente que Deus está abençoando, está dizendo, Senhor, eu não tenho, eu já tenho muita dívida, o meu carro não dá, que a gasolina está caro. O Deus que te deu o carro também te dá condições de colocar gasolina. Que nós venhamos dar frutos e frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Enquanto você estiver pedindo só para nível pessoal dos seus desejos, Deus não vai te dar.
Dorcas não era uma mulher que orava e dizia, Senhor, esse meu dom é pequenininho. A gente vai caminhar para o fim. Senhor, eu só tenho uma agulha, uma linha, isso aqui é totalmente inútil diante do que a sociedade precisa. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos, Senhor, mas o que eu tenho é tão pouco. A única coisa que eu sei fazer, Senhor, é cozinhar. Aí Deus está dizendo, pois é, mulher. Na época de retiro, que alguém dizer, quem é que vai cozinhar? Te levanta e diz, pastora, eu. Ah, Senhor, mas eu só sei limpar e passar. Aí Deus está dizendo, quando for no dia do culto e a pastora dizer, quem é que quer passar a cortina? Quem quer vir limpar a igreja? Diga, pastora, eu quero. Às vezes nós acreditamos que aquilo que nós possuímos é inválido para a necessidade que a geração precisa hoje. Só que a Bíblia diz que ela costurava para as viúvas e órfãos. E a Bíblia diz que ela usava o que ela tinha. E quando nós usamos o que nós temos, o Senhor faz prosperar. Porque a Bíblia diz, aquele que acha que tem, não tem, lhe será tirado. Mas aquele que tem e dá, o Senhor vai acrescentar. E esse ano vai ser o ano, levanta a tua mão para o céu. Esse vai ser o ano que Deus vai te dar além do dom que tu já tem. Esse vai ser o ano que Deus vai te fazer gerar além daquilo que tu está acostumado a gerar. Te prepara para prosperar. E eu não vou dizer para te prosperar em nível material, não. Mas a nível espiritual. Se tu fala em línguas estranhas, o Senhor te dará o dom da interpretação. Se tu ora e repreende demônios, o Senhor te dará o dom de maravilha. Esse será o ano que Deus te dará abundante mais a nível espiritual. Quem crê, diga amém. Amém. A gente não vê Dorcas dizendo, Senhor, me dá o dom da revelação. Me dá o dom da pregação. Pelo contrário, ela usa o que ela tem. Porque enquanto nós não usarmos o que nós temos, o Senhor não nos dará os dons que nós almejamos ter. E olha que até gente usando o Senhor não dá. Porque tem dons que na nossa mão nos fariam mal. E que esse ano possa ser o ano que tu venha gerar, frutificar. Mas pastora Sandra, pastora não, irmã Sandra, mas o lugar que eu tô, não dá para gerar. Que esse ano tu gere no lugar onde Deus te colocou. Que esse ano tu frutifique no lugar que o Senhor te plantou. Porque a Bíblia vai dizer em Salmos que a figueira, que havia uma palmeira plantada num deserto. E a Bíblia diz que ela se inclinava para um lado e para o outro. Mas ele diz, olha, que vocês floresçam e frutifiquem como a palmeira. E quando a gente vai olhar a palmeira, a gente começa a entender que ela é uma árvore bem resistente. E ela está onde? No deserto. E ela passa pelo que no deserto? Ela passa por tudo, mas ainda assim, em todas as estações ela está florescendo. Em todas as estações ela está gerando. Deus está levantando uma geração de mulheres que está dizendo, Senhor, se a porta fechar, eu vou estar frutificando. Se o meu marido for embora, eu vou estar frutificando. Se alguém não quiser me acompanhar da minha casa para o culto, eu vou estar frutificando. Porque Ele está dizendo, floresçam como a palmeira. É um alerta de Deus dizendo, não importa a situação que tu estás, não importa o lugar que tu estás, Deus está te dando capacidade, potencialidade para frutificar e gerar no lugar aonde tu estás. E para a gente terminar, Ele vai dizer, e cresçam como a raiz do cedro. E eu gosto dessa parte. Porque eu fui pesquisar sobre a raiz do cedro e eu lembro que ela é uma raiz que não cresce verticalmente logo para cima, mas ela é uma raiz que cresce inferiormente, muito mais rápido para baixo do que para cima. Se você pegar um cedro, você olhar para ele, ele vai estar pequenininho, exteriormente. Mas interiormente, o que cresce mais rápido não é a aparência e estrutura dele, mas a raiz. E sabe o que Deus está nos dizendo através desse simples exemplo? É que a raiz do cedro, ela cresce lenta, mas ela cresce consistente. Tem gente que Deus está dizendo, eu não vou te fazer crescer rápido, mas você precisa crescer com consistência.
Tem muitas mulheres entre nós que almejam status dentro da congregação. E Deus está dizendo: ei, mulher, eu não te chamei para crescer na velocidade da luz. Eu te chamei para ter raiz, para que a tua raiz cresça como a raiz do cedro lenta, mas consistente. E o que é ser consistente, irmã Sandra? Não adianta pregar em vários lugares se na primeira tempestade tu larga o barco. Não adianta cantar em vários lugares se na primeira luta você pula fora. Deus está dizendo: eu estou levantando uma geração de mulheres que vem o vento, vem a tempestade, o barco balança, mas ela está crescendo lentamente, mas ela está consistente. Ela não prega em todos os cultos, mas é consistente. Ela não canta em todos os cultos, mas é consistente. Ela não ora e vive orando na casa da irmã, mas é consistente. Te coloca de pé nessa noite. O Senhor chama uma geração de mulheres frutíferas, constantes, firmes, sólidas. E não espere estar fora do Senhor para você crescer e ser abençoada. Não acredite na mentira do diabo que não estando ligado na videira, você vai ser abençoada, vai ter uma vida frutífera, feliz e viçosa. Porque o que gera vida em nós é permanecermos no Senhor. Quando ele diz permaneceis em mim, ele fala sobre intimidade. E o que muitas das vezes nos fazem perder é a falta de intimidade com o Mestre. Ele é o Senhor da seara. E Ele está nos chamando nessa quarta-feira a ligarmos os nossos ramos e dizer: Senhor, eu quero ser íntima de Ti. Senhor, abre a minha visão espiritual. O Senhor está dizendo: eu não quero que você faça mais para mim, mas eu quero que você esteja mais na minha presença. É por isso que muitas mulheres estão sendo inconstantes. Elas começam, param e não terminam. Porque tem muita mulher começando fora dele. Tem muita mulher sonhando fora dele. Tem muita mulher se frustrando porque enquanto vai começar, não está ligada com ele, dizendo: Senhor, eu fecho a porta do meu quarto, eu entro e oro a Ti, dizendo: Senhor, me revela quem é para estar comigo, me revela quem é para entrar na minha casa, me revela o tema dessa campanha, me revela se eu posso entrar nessa casa, nesse quarto, nessa guerra, nessa luta. Nós não podemos perder os nossos frutos para nós mesmas. Nós precisamos gerar. E gerar frutos que permaneçam. Frutos bons. Deus não te chamou para ser uma geração de mulher que cria facções na igreja para gerar frutos de rivalidade, dizendo: mas a gente não vai não. Quem foi que chamou? Olha, foi a irmã Maria. Mas se foi ela, a gente não vai, porque ela é assim, assado e cozido, frito, temperado sem tempero, insossa, salgada. Tem na igreja, irmãs, aqueles grupinhos de facção que elas só geram porfia, mentira, inveja, rivalidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Penina atacava Ana, Ana não era rival de Penina. Ana sabia o propósito da vida dela. Mas Penina não. Penina sentia rivalidade aonde não havia rivalidade. Porque quando nós não entendemos o nosso propósito, qualquer irmão se torna nosso rival. Você precisa entender que a tua irmã, ela não é tua rival, que ela não é tua inimiga, que ninguém aqui tem partidarismo, mas nós somos um órgão. O corpo de Cristo funciona assim. E eu te convido para segurar a mão dessa mulher. E eu te convido para começar a orar por ela, como você já tem feito todos esses dias, porque eu acompanho o Instagram da pastora Rose e eu vejo as mulheres dizendo: escolhidas, bom dia, vamos orar. Escolhidas, bom dia, vamos ler a palavra. Então eu te convido a continuar orando por essa mulher agora. Fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Aqueles que trouxeram glória da glória, aquela que trouxe aleluia na aleluia, aquela que é usada nos dons, seja usada agora. O Senhor vai te tomar nesse lugar. Que as cadeias caiam por terra, que o agir do adversário seja repreendido, que tudo aquilo que o diabo tramou para te tornar uma mulher estéril, infértil, que gera frutos bravos, vai cair por terra em nome de Jesus. Levanta cada mulher, Senhor. Levanta cada mulher nessa noite. Sinta o dono da seara te levantando. Sinta
você, que prega mais que você, que adora mais que você, é porque Ele não quer te perder, é porque Ele não quer te perder. Ora, mulher de Deus, guerreia neste lugar. Eu te convido para aumentar o som da tua oração. E eu te convido para transformar esse ambiente mais espiritual do que ele já começou. Vai repreendendo agora, Senhor. A luta no mundo espiritual está travada, mas que as hortes espirituais, Senhor, sejam repreendidas. Aquilo que o inimigo da tua igreja preparou, Senhor, vai repreendendo, vai destravando no mundo espiritual. Toca no útero espiritual dessa mulher para ela gerar. Abre as portas, Senhor. Abre os céus sobre este lugar. Quem é batizado em línguas estranhas, quem é batizado no Espírito, fala em línguas. A mulher que não é batizada no Espírito, aproveita para ser batizado agora. Vai tocando, Jesus. Toca, Jesus. Toca mais forte. Toda esterilidade maligna, toda obra maligna do diabo contra a vida dela, contra a casa dela, contra a chamada dela, contra o ministério dele, o ministério dela, seja repreendido agora em nome de Jesus. Peleja a mulher de Deus, guerreia a mulher de Deus. E Ele está aqui, e Ele está em nosso meio, e Ele está curando nessa noite. A mão do oleiro está neste lugar, tocando em úteros espirituais de mulheres que estavam estéril ministerialmente, espiritualmente. O Senhor te toca agora. O Senhor te toca agora. Mulher, tu pode até dito pro teu Senhor que este ano seria o ano que tu ficaria infértil, que esse seria o ano que você não exerceria nenhuma função. Mas o Senhor está dizendo que Ele não te constituiu para ser uma mulher parada, apenas uma árvore de aparência, uma mulher de aparência. Mas o Senhor te constituiu para ser uma mulher de oração, uma mulher que guerreia, uma mulher que peleja, uma mulher que come o rolo da palavra. Isso, vai, abre a boca para orar por ela. Todas as correntes do mundo espiritual, todas as correntes do mundo espiritual, Senhor, sejam quebradas no teu nome. Deus, esta obra está de pé porque o Senhor está na frente. Se esta igreja pudesse ouvir o que o mundo espiritual fala e o que o mundo espiritual faz para fechar essa porta, vai repreendendo agora. Coloca os teus anjos de guerra na frente da tua igreja e vai repreendendo toda obra do adversário. Repreende toda obra de bruxaria, de macumbaria, toda oração contrária, toda palavra de maldição seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Isso, mulher de Deus, começa a guerrear. Peleja nessa noite. Coloca fogo nos pés dela, Senhor. Coloca óleo sobre a cabeça dela, Senhor. Começa a despertar ela agora. Dá um chacoalho espiritual sobre ela. Toda a frieza cai por terra. Toda a dormência, mulheres que estão dormindo espiritual, o Senhor te desperta nessa noite. E aquelas que estão gerando, o Senhor está te podando para dar mais frutos. Seja renovada agora. Seja renovada agora.
Ele limpa, levanta e polda para que os ramos se renovem. E o Senhor está te levantando neste lugar. E o Senhor está te limpando e te podando para que você venha a ser renovada, renovado. Seja renovado agora. Levanta a mão dessa mulher para cima. Levanta a mão dela e por alguns segundos, por 1 minuto eu te peço, começa a guerrear neste lugar mais forte. Abre a tua boca porque o céu quer te ouvir. Senhor, nós não viemos aqui para brincar de culto. Não viemos aqui para perder para o inimigo das nossas almas. Mas enquanto a tua igreja ora, começa a abrir os céus espirituais aqui. Começa a quebrar, Senhor, a enfermidade. Começa a repreender o mal que assola o teu povo. E eu oro por libertação. Eu oro por libertação neste lugar. Eu oro por milagres, por cura, por salvação, por conversão de almas, ó Deus. Oh, aleluia. Quem é batizado fala em línguas. Quem não é batizado, seja batizado agora. Seja renovado agora. Agora, mulher de Deus. Agora, homem de Deus. Quem não é batizado no Espírito, seja batizado agora. Receba o toque do teu Senhor. Receba o toque do teu Senhor. Receba o Senhor te tocando, te curando, te limpando, te sarando, te santificando para gerar. Seja curado agora. Seja liberto agora. Seja batizado agora. A presença do Mestre está nesse lugar. E Ele está passeando entre nós. E Ele está guerreando neste lugar. Eis que eu vou adiante de ti como chama de fogo. E eis que eu vou adiante de ti endireitando os caminhos tortuosos. Prepara um banquete espiritual, Senhor, neste lugar para o teu povo. Eu oro para que haja famílias salvas, filhos salvos, filhos libertos, maridos transformados. Eu oro pelo crescimento pessoal, Senhor, e geral desta igreja. Eu oro pelo crescimento material, Senhor, e espiritual deste povo. Eu oro para que o Senhor guarde esta obra em ti. E que toda afronta do diabo contra este ministério, Senhor, seja repreendido no teu nome. Que esta igreja viva um tempo de frutos. E muitos frutos. Frutos, Senhor, aonde esse lugar vai ficar pequeno. Frutos, Senhor, aonde esse lugar não vai ter onde colocar gente. Ah, Senhor, eu oro para que tu dê a essa igreja uma estrutura maior, porque eu vejo salas e salas, eu vejo corredores, eu vejo departamentos espalhados, eu vejo um novo tempo chegando, eu vejo essa igreja se expandindo na visão espiritual que o Senhor abre neste lugar. Levanta, levanta. Ser com teu povo, Senhor, é o que nós oramos, e por fé nós te agradecemos. E se houver alguém no nosso meio que precisa voltar a estar ligado, que gera em tempos de crise, cadê você, mulher de Deus? Vem, Deus te chama. Se não houver ninguém, bata a palma e glorifique o nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir uma ministração abençoada da parte de Deus, diretamente do templo da Igreja Assembleia de Deus, Chama de Fogo. Inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o seu like. Nos siga nas redes sociais e nos faça uma visita. Cidade Nova 4, Travessa SN 3, número 35B, ao lado da Floricultura. Que bela! Chama de Fogo, um lugar de bênçãos.